O vídeo de hoje vai tanto para os profissionais quanto para o público em geral. E hoje eu quero falar sobre Procusto. Procusto significa esticador. Ele era um bandido que vivia pertinho da cidade de Atenas e ele tinha lá uma hospedagem. Só que para se hospedar na hospedagem dele, para deitar na sua cama, a pessoa tinha que ter o exato tamanho daquele que ele considerava normal. Então imagine você entrando numa hospedagem, deitando numa cama e se submetendo a ser esticado, caso o seu tamanho não seja exatamente aquele determinado pelo outro, ou simplesmente cortado em algumas de suas partes, para que realmente você caiba no tamanho que o outro determina para você. É isso que muitas vezes acontece no nosso relacionamento interpessoal. O outro, quer dizer, dentro de cada um de nós, nós temos um procusto, ou seja, temos medidas exatas para que, de alguma maneira, a gente meça o outro. E ai daquele ou daquela que não estiver de acordo com a nossa medida. Você já parou para pensar na régua? Porque o Procusto tinha uma cama e a gente tem uma réguinha que a gente utiliza para medir o outro. Como é que você tem utilizado a sua? Já parou para refletir sobre isso? Na minha perspectiva, não é humano, embora a gente faça isso com muita facilidade, medir a experiência do outro a partir da minha própria. E eu me lembro de uma criança que há muitos anos atrás chegou no consultório muito triste porque havia perdido um periquito. E ele chorava, se deprimia, não queria ir mais para a escola e também não queria comer. A mãe pegou a reguinha dela, também utilizada pelo pai, e foi medir, a quantidade de choro que essa criança estava chorando em função apenas de que o periquito havia morrido. A experiência da mãe era: te dou um outro periquito, você está chorando muito, você está sofrendo muito. Então eu queria que vocês refletissem qual é a régua, qual é a medida que vocês estão utilizando para avaliar a experiência do outro. Tanto na prática clínica quanto na prática humana, o que nós precisamos fazer é acolher a experiência do outro no tamanho que ela se apresenta e está sendo vivida pelo outro. É tão interessante que na universidade há mais de 40 anos eu utilizo aí um trocadilho para que fique claro aquilo que eu estou tentando explicar. Eu vou tentar ser clara com você também. Existe a coisa em si e o si da coisa. A coisa em si é o objeto, é o periquito. O si da coisa é o significado que aquela coisa, no caso o periquito, tem para a pessoa. Inclusive no meu vídeo de sexta-feira eu deixei claro que quem não escuta o significado da coisa não escuta absolutamente nada. Por isso que toda sexta-feira estou gravando para vocês, para desenvolver em vocês a habilidade da escuta e da fala, principalmente no contexto familiar. No atendimento com essa criança, eu não tive dúvida de me permitir sentir também quando eu percebi os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Por quê? Enquanto aquela criança falava da morte do periquito, para eu me disponibilizar a sintonizar, olha, a habilidade do terapeuta, a habilidade humana, sintonizar com a experiência do outro, eu me lembrei da perda do meu pai na época, que também era recente.
Então, quando ele estava falando da perda do periquito, eu me lembrava também da perda do meu pai. E aí você pode me perguntar, mas doutora, não é absolutamente diferente a perda de um periquito e a perda do seu pai? Não. Existencialmente falando, nós dois estamos conectados na dor da perda. Então, entre eu e essa criança não existe diferença, porque ele sente a dor da perda e eu também. No significado nos encontramos, embora nos objetos, nas pessoas, naquilo que estamos de alguma maneira lamentando a perda, nos diferenciamos. Ser humano, gente, é isso. É um movimento de nos encontrarmos no significado e de alguma maneira nos diferenciarmos também em relação ao conteúdo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe, porque é absolutamente diferente a gente focar na coisa em si e no si da coisa. E se quiser bater um papo mais intimamente comigo, por favor, mande um direct, que eu vou estar lá tentando estar mais pertinho de você e tentando compreender o seu si da coisa. Beijos grandes.